Fala, Igreja Congregacional de Gianópolis, tudo bem com vocês? É o pastor Rogério falando, estamos aqui para mais uma das nossas aulas, Estamos estudando aí esse módulo do Dedicados à Palavra, e nessa aula de hoje nós vamos entrar aí naqueles princípios que nós estamos utilizando de interpretação, não é? E agora nós vamos falar aí sobre os princípios teológicos de interpretação bíblica. Não é? O que significa um princípio teológico? Não é? O que a gente quer dizer com isso é que para você fazer uma interpretação bíblica, você precisa chegar nesse princípio teológico e entender o que a Escritura, como um todo, ela fala a respeito daquele assunto. Isso é falar sobre um princípio teológico. Não é? Por exemplo, quando você vai lidar sobre o assunto de santidade, o verso que você está estudando está falando de santidade, mas o que a Bíblia como um todo, outras passagens correlatas, o que elas falam sobre aquele assunto? Não é? Então, quando você sai desse texto que você está analisando e vai para outras passagens que tratam do mesmo tema, você está utilizando esse princípio teológico de interpretação. Não é? Então, eu vou dividir a tela aqui para que você acompanhe comigo. Não é? A primeira coisa que nós precisamos entender quando lidamos com esse princípio é o seguinte: a compreensão gramatical, ela precede a compreensão teológica, não é? O que isso significa? Que, primeiro, você precisa ter a compreensão gramatical do texto. Não é? Nós já falamos sobre a interpretação gramatical, já estudamos esse assunto com bastante profundidade. Então, você deve estar lembrado que você vai ver lá o que a palavra significa, qual foi o sentido que o autor quis dar a ela, dentro daquele contexto, não é, no qual ela foi escrita, a quem ela foi escrita, o propósito pelo qual ela foi escrita, e uma vez que você tem todo esse entendimento que embasa a tua interpretação, aí então você vai para a interpretação teológica, uma vez que você já tem bem fundamentado aquele conceito. Não é possível você pular essa fase e simplesmente fazer uma análise teológica desprovida desse alicerce que é a compreensão gramatical. Outra coisa que você precisa compreender também é que uma doutrina, ela não pode ser bíblica a não ser que ela resuma, que ela inclua tudo o que a Bíblia diz sobre ela. Não é por isso que eu expliquei o que é esse princípio de interpretação teológica. É quando você consegue observar a Escritura como um todo e perceber o que ela fala a respeito daquele tema em específico. No caso, nós citamos a santidade, e aí então você tem condições de formular uma doutrina, ok? Então você precisa ter essas duas questões aí bem claras para a gente ter condições de compreender bem esse texto. E agora, eu vou colocar aqui na tela cheia aqui, não é? Porque você vai precisar fazer comigo a análise desse texto, de 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 34 e 35. Olha o que diz a leitura: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Volta aqui comigo. Texto difícil esse, não é?
complicado. E é por isso que nós precisamos olhar esse texto e fazer, não é, utilizar esse meio de interpretação teológico para compreender o texto, não sem antes tê-lo observado aí na sua análise gramatical, não é? E eu queria só mostrar para vocês que, se você não faz uma análise teológica, né, depois, obviamente, de ter feito uma boa análise gramatical do texto, você pode correr alguns riscos aí muito sérios. Não é? Deixa eu dividir a tela aqui mais uma vez para você poder me acompanhar aqui. Olha quais são os perigos da não aplicação do princípio teológico nesse texto. Não é? Quando você considera o texto de maneira isolada e não faz a aplicação teológica, você vai correr alguns riscos. O primeiro é de você deduzir que as mulheres não devem falar na igreja. Elas têm que entrar de boca fechada, permanecer de boca fechada e sair daqui de boca fechada para não passar vergonha. Eu fiquei imaginando aqui a nossa classe de escola bíblica de mulheres, que o que mais elas fazem é falar. Você imagina se a gente lê esse texto aqui para elas e diz: a partir de hoje vocês ficam quietinhas dentro da igreja, ninguém abre a boca. Não é? Esse é um risco que se corre, de você fazer a análise isolada de um texto e não fazer a análise teológica dele. Isso é um perigo, né? Um outro risco é que você pode pressupor a distinção entre mulheres solteiras e casadas. Mas espera aí, pastor, por que você está falando isso? Vamos voltar aqui só no PowerPoint e deixa eu mostrar para você o texto lá de novo. Olha lá o que diz o texto. Ele está falando o seguinte, né? Conservem-se as mulheres, não é isso que ele está dizendo? As mulheres, são as mulheres, não é? E essas mulheres têm que ficar, segundo ele diz aqui, elas têm que ficar caladinhas, quietinhas nas igrejas, certo? E elas também precisam ser submissas. E aqui você vai perceber uma outra coisa. Se elas quiserem aprender alguma coisa, elas devem interrogar, ou seja, devem perguntar, não é? A quem? Ao seu próprio marido. E vai fazer isso onde? Lá na casa deles, quietinho lá. Certo? Porque na igreja, né, essa mulher não pode falar porque isso é vergonhoso. Ok? E aí, você pode ser levado a achar que, mulheres solteiras, então, que não têm marido, das duas uma, ou elas podem falar à vontade, não é? Ou então elas não vão conseguir nem aprender, porque não tem marido e não pode perguntar para ele em casa. Não é? Olha só o problema de você fazer uma análise desse texto desconsiderando o aspecto teológico. Uma outra coisa é que você também corre um risco de querer condicionar os dons espirituais à condição de gênero. Afinal de contas, aquele capítulo ali de Coríntios está falando especificamente dessa questão do uso dos dons dentro da igreja, e aí então ele vai ordenando todas as coisas, né, trazendo ordem para o culto ali naquela igreja, e aí depois ele fala sobre essas questões assim mais específicas a respeito das mulheres. Então, esses são os riscos que se corre quando você não faz uma análise teológica, não é? E eu queria agora fazer essa análise com vocês, apenas a análise teológica, e mesmo assim a gente acaba puxando um pouquinho da análise gramatical, porque não temos como evitar,
não é? Mas eu vou tentar aqui, de certa forma, usar todos os passos do método de estudo bíblico indutivo, assim, de uma maneira bem concisa, para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que a gente faz algumas observações a respeito do texto, né? E a primeira é o seguinte: a cidade de Corinto era uma cidade grega. E, portanto, ela tinha uma forte influência cultural da filosofia aristotélica. Não é? Aristóteles era um grande filósofo grego. Eu já comentei isso para vocês em outra ocasião, que na época o poderio político e militar era romano, mas a cultura era grega, não é? Na época de Jesus ali. Então, a gente pode observar de uma maneira muito clara isso. Isso aqui você tem que entender de cara. Não é? A cidade de Corinto ela é uma cidade grega e, por consequência, tinha uma influência aí, grande a respeito desse filósofo aí, o Aristóteles. Outra coisa que a gente observa é que Paulo está corrigindo a postura dos crentes na assembleia da igreja em relação aos dons espirituais. Volta aqui comigo um pouquinho, porque eu preciso que você se lembre de uma coisa aqui. Quando a gente volta lá no texto, né? Vou colocar você no texto de novo para você se lembrar comigo aqui. Né? Ele está dizendo aqui que conservem-se as mulheres, não é? Caladas, aí olha essa expressão aqui, nas igrejas, não é? O que provavelmente indica a reunião, a assembleia das igrejas ali que se reuniam naquela cidade, ok? Volta comigo aqui. Percebeu isso? Do porquê que a gente está falando aí de dentro dessa observação, que ele estava corrigindo a postura dos crentes em relação à assembleia das igrejas no que diz respeito aos dons espirituais. Então, essa era uma observação que a gente precisa fazer aí. Uma outra é uma pergunta, na verdade. A gente está observando e perguntando por que as mulheres não podiam falar? Que lei que determinava isso? Não é? Mais uma vez, você precisa perceber isso, também fazer esse questionamento ainda na sua observação. Não é? Por que as mulheres não podiam falar? E o que é interessante é que essas mulheres não podiam falar, mas ele fala lá conforme determina a lei. Que lei é essa que ele está falando? Não é? Isso aqui é algo interessante para a gente observar. Volta aqui comigo. Deixa eu voltar lá no texto novamente, não é? Para você se lembrar do que nós estamos falando aqui. Olha só. As mulheres não lhes é permitido falar na igreja, e depois diz aqui que elas devem ser submissas, como também a lei o determina. A questão é: que lei que determina isso? O que o apóstolo tem em mente quando ele fala a respeito disso? Não é? Então, por isso que a gente faz esse questionamento que você pode ver aqui, por que as mulheres não podiam falar. Veja só, a gente está apenas fazendo as observações do texto, tá? De uma maneira muito concisa, poderíamos até observar mais coisas aqui, mas eu quero ser objetivo, porque senão você não consegue acompanhar, tá certo? Fica muito detalhado e a gente precisa continuar com essa análise. Mas agora a gente vai partir para o passo da interpretação, não é? Então,
aí tem algumas coisas interessantes. A interpretação aqui, a gente está usando aquele princípio histórico de interpretação, não é? Então, as mulheres gregas, elas eram despossuídas de direitos políticos ou jurídicos. Isso porque, para Aristóteles, as mulheres não possuíam plenitude, não é, da parte racional da alma delas. Não é? Ele achava até que elas tinham um cérebro menor. E essa era a razão pela qual ele acreditava que elas deveriam permanecer em silêncio. Né? Era até agradável, era belo, era admirável que uma mulher permanecesse em silêncio. Então, dentro de uma cultura grega, não é, em cidades como Corinto, Atenas, não é, e uma outra cidade que eu estava lendo, Esparta, elas tinham as suas diferenças, mas a cultura helênica grega estava ali muito presente. Então, a mulher ela tinha um papel secundário nessa sociedade, não é? A forma como ela era vista, como ela era compreendida, diminuía, não é, muito a sua capacidade. Na verdade, ela não tinha direitos algum. Não é? Isso era totalmente restrito aos homens. E nós percebemos uma outra coisa aqui. Numa sociedade democrática, como era o caso, né, a participação da polis, ou seja, da vida da cidade, das decisões que eram tomadas, dependia exclusivamente de falar. É daí que vem a ideia de parlamento. Né? Parlar é uma palavra aí, que tem essa ideia de falar. É onde as coisas são discutidas, é onde os argumentos são traçados. Então, quando uma mulher grega lhe era tirado o direito de falar, então ela não tinha participação alguma ali nas decisões tomadas. Obviamente que alguns historiadores perceberam que as mulheres não podiam falar lá onde eram tomadas as decisões, mas elas influenciavam os maridos e elas acabavam encontrando um jeito de fazer a coisa funcionar, de encontrar o seu papel naquela sociedade aí de maneira tão restrita. E é por isso que as mulheres eram ali excluídas, ok? Então a gente ainda está aí caminhando, né, nessa questão aí, e estamos usando um princípio histórico para poder interpretar esse texto, ok? Ainda continuando nessa análise, ainda na interpretação, aí o que a gente pode concluir? É que por esta razão era que era vergonhoso uma mulher falar em ambiente público. E a lei que assim determinava era a lei com fundamento na filosofia grega, dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, da maneira como aquela sociedade se estruturava, da maneira como ela se organizava. E do ponto de vista teológico, não é? Eu quero que você observe isso aqui comigo, que agora nós usamos o princípio histórico para entender o que estava por trás, agora nós vamos para o princípio teológico. Aí o que a gente percebe aqui nesse princípio teológico? Não é? Você vê lá o que a Bíblia fala sobre mulheres, não é? Nós temos Débora, que era profetisa. O que é profetizar? É falar em nome de Deus. A mulher sempre teve na Bíblia a condição de falar, de se expressar, inclusive de ser instrumento da parte de Deus. Nós temos também uma outra aqui chamada Hulda, que também era profetisa. Débora não apenas era profetisa, né? Você vê ela tendo um papel de liderar a nação, né? Também como juíza. Então, você vê esse papel predominante das mulheres já no Antigo Testamento, bem antes desse texto de Paulo ser escrito. Não é? E outra coisa que na profecia de Joel, não é?
que diz lá que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, o texto está lá em Joel 2,28, não é? Pedro, não é, quando citou esse texto lá no Pentecostes, ele disse, não é, que hoje se cumpriu essa profecia. Então, você vê ali mais um detalhe que incluía mulheres sendo instrumentos, falando, participando de maneira ativa na vida espiritual, na vida religiosa do povo de Deus. Então, quando você começa a partir para a teologia, ver o que a Bíblia fala sobre isso, aí você começa a perceber, de fato, que aquele ensino que Paulo está dando ali, ele tinha uma característica localizada, ok? Ainda na interpretação, nós precisamos considerar uma outra coisa, que em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versos 11 e 12, nós também temos a menção desse mesmo ensino de Paulo, não é, falando que as mulheres devem ficar quietas e tal, essa coisa toda, mas tem um detalhe aqui importante, é que Éfeso também era uma cidade grega. Nós temos apenas essas duas menções, ok? Das mulheres ficarem quietas na igreja, e isso aconteceu na cidade de Corinto e na cidade de Éfeso, apenas aí. Então, o que a gente consegue entender? Que por serem cidades gregas, a orientação foi cultural e específica para aquele contexto. Embora a proibição fosse circunscrita às assembleias da igreja, a gente consegue aí perceber que naquelas assembleias, nas reuniões onde se tomavam decisões a respeito da igreja, a orientação de Paulo era uma orientação mais específica para isso, até porque, se formos avaliar um pouquinho mais, eu não quero entrar muito aí para não me alongar, mas fomos avaliar o papel da mulher dentro do ministério do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que ela não era tolhida de falar de maneira nenhuma. Aqui há uma circunscrição muito específica, né, em relação àquela reunião onde decisões eram tomadas para a mulher ficar ali mais quietinha, mas também tem um viés cultural que nós não podemos, de maneira alguma, ignorar. Ok? Continuando ainda nesse princípio teológico, quando parecer que duas doutrinas bíblicas são contraditórias, aceite ambas, crendo que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Não é? O princípio teológico ele significa exatamente isso, você fazer uma análise do que a Bíblia diz a respeito daquele tema para evitar essas aparentes contradições, não é? E um ensinamento simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico quando uma comparação de outras passagens o apoiarem. Estão entendendo aí o que é isso? O que é o princípio teológico? É quando aquele princípio implícito ali ele é apoiado em outros lugares da Escritura, não é? E eu acho que vocês, deixa eu colocar aqui só no PowerPoint, eu acho que vocês se lembram desse exercício em grupo que nós fizemos. Estão lembrados? Era para comparar os textos de Romanos 4, de 1 a 4, e Tiago, capítulo 2, de 18 a 26, que falam da aparente contradição entre os textos. Não é? E aí vocês tinham que utilizar as regras de interpretação para tentar solucionar essa questão. Não é? Para refrescar a tua memória, o texto de Romanos diz que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Já o texto de Tiago diz que nós não somos justificados pela fé somente, mas somos justificados também pelas obras. Não é? Um diz que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei, e o outro diz que nós não somos justificados por fé somente, mas também por obras.
não é? Aparentemente há uma contradição, ao ponto de Lutero chamar a Epístola de Tiago de a Epístola de palha, não é? Exatamente por conta desse problema aí aparente. E vocês devem se lembrar que nós fizemos a resolução do exercício. Deixa eu voltar aqui, que agora me cabe aqui na tela, não é? Que o tema de Romanos é a justificação pela fé e não pelas obras da lei. Estão lembrados disso, né? A gente resolveu isso aqui junto, não é? Já o tema de Tiago é a demonstração da fé pelas obras. Estão entendendo que são duas coisas distintas? Percebem que aqui eu estou falando de obras da lei, da observância da lei, para que eu seja, por meio das obras, eu seja justificado, ok? Mas o tema de Tiago, ele está falando de obras, não é? Que são resultado da fé, a fé que produz obras, ok? Então é bem diferente isso aqui, né? Então a diferença está nas obras para ser salvo, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque senão fica ali em cima você não vai entender, ok? A diferença grande está nas obras que você faz para ser salvo e nas obras que você faz porque você é salvo. É diferente, não é? Bem diferente aqui. Então, eles não estão se contradizendo. Um está falando de uma obra que é a observância da lei que você faz no intuito de ser salvo, e Paulo está dizendo que nós não somos salvos assim, nós somos salvos pela graça, né? E Tiago está dizendo que porque eu sou salvo, eu tenho obras, eu demonstro obras, né, que demonstram a minha fé. Não é? E ele não está falando de obras da lei. Então, aí são coisas que nós precisamos entender. Então, os textos, de maneira alguma, se contradizem. Na verdade, esses textos, eles se completam, não é? Deixo vocês só com o PowerPoint um minuto, porque nós precisamos relembrar o que nós estudamos até aqui, não é? Então, os 3 passos do método de estudo bíblico indutivo, quais são? A observação, que você responde à pergunta, o que diz a passagem? A interpretação, que você responde à pergunta, o que significa essa passagem? E a aplicação, que responde à pergunta, o que significa a palavra para mim hoje? Não é? Então, depois que você compreende o que a palavra diz e o que ela significa, é preciso aplicá-la na vida cotidiana, não é? E esse é o tema que nós vamos estudar na nossa próxima aula, não é? Nossa próxima aula nós vamos nos dedicar aí a esse último passo do método de estudo bíblico indutivo, que é a aplicação, né? Isso vai ocupar a nossa próxima aula. E por hoje, a nossa aula aí de princípio teológico está concluída, né? E eu peço a Deus que você estude bastante e aprenda a usar esse princípio aí, a fim de que você tenha condições de extrair cada vez mais as verdades da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.